Filoteia, parte 3, capítulo 2. Continuação das reflexões necessárias sobre a escolha das virtudes. Diz muito opinadamente Santo Agostinho que muitos principiantes da devoção fazem coisas que, julgando-se estritamente segundo as regras da perfeição, seriam censuráveis, e que só se louvam neles como presságios e disposições, que são de uma grande virtude. Aquele temor baixo e excessivo que produz escrúpulos fúteis na alma dos que saem do caminho do pecado é considerado como uma virtude e presságio certo de uma perfeita pureza de consciência no futuro. Mas esse mesmo temor seria repreensível nos mais adiantados na perfeição, que se devem guiar pela caridade, a qual vai expulsando aos poucos o temor servil. São Bernardo tratava primeiramente os que se submetiam à sua direção com uma aspereza e rigor extremos, declarando-lhes, antes de tudo, que era necessário deixarem o corpo e virem até ele só com o espírito. Ouvindo-lhes as confissões, dava-lhes a entender abertamente o horror que lhe causavam as suas faltas, por mais leves que fossem. Numa palavra, de tal maneira ele perturbava e afligia as almas dos pobres iniciados na perfeição que, em vez de fazerem progressos, retrocediam e perdiam todo o ânimo e coragem, vendo-se impelidos tão bruscamente como homens coagidos a subir a toda a pressa uma montanha escarpada. Já vês, Filoteia, que era um ardente zelo de uma pureza perfeita que levava esse grande santo a seguir esse método, e que, embora fosse nele uma virtude, não deixava de ter alguma coisa de repreensível. Assim, Deus dignou-se corrigi-lo por si mesmo, numa visão maravilhosa, dando à sua alma um espírito tão doce e misericordioso, caridoso e terno, que o santo, condenando a sua severidade, exercia d'ora em diante uma extraordinária brandura e condescendência para com os que dirigia, fazendo-se com suave afabilidade tudo a todos, para ganhá-los todos para Jesus Cristo. São Jerônimo, que escreveu a vida de Santa Paula, uma de suas filhas espirituais, que muito estimava, repreende-lhe 3 excessos. Era uma austeridade imoderada. Outro, uma pertinácia nessa prática, mesmo contra o parecer de Santo Epifânio, seu bispo. E o terceiro, uma melancolia descomedida, que quase a levava à morte por ocasião do falecimento de seus filhos e de seu marido. E então, exclamava este grande padre da igreja, dir-se-á que, em vez de escrever os louvores desta santa, estou a censurar-lhe as imperfeições e defeitos. Mas não. Tomo como testemunha a Jesus Cristo, a quem ela serviu, como eu quero servir, que de modo algum me aparto da verdade, em narrando como cristão o que ela foi como cristã, isto é, que lhe escrevo a vida e não o elogio, podendo afirmar, além disso, que seus defeitos seriam virtudes em outras pessoas. Está claro que ele fala aqui de almas menos perfeitas que Santa Paula. E de fato, Filoteia, há ações que se censuram como imperfeições em almas perfeitas, as quais, em almas imperfeitas, seriam consideradas como grandes virtudes. Não se diz que é um bom sinal quando as pernas incham na convalescença de uma doença, porque isto indica que a natureza se robusteceu tanto até rejeitar os humores supérfluos? Mas isso mesmo seria muito mau sintoma num homem que não tivesse estado doente, porque denotaria a falta de vigor da natureza para resolver e dissipar os mau-humores. Faze sempre, Filoteia, uma boa ideia das pessoas que misturam imperfeições com as suas virtudes,
porque mesmo os santos não as praticavam sem esta mistura. Mas quanto a ti mesma, esforça-te por te aperfeiçoar, unindo a prudência à fidelidade. E, para isso, observa exatamente o conselho do sábio, que nos adverte a não confiarmos em nossa própria prudência, mas a submetermos-nos à direção daqueles que Deus nos envia. Há coisas que se tomam por virtudes e que não o são de modo algum, sobre as quais é necessário que te diga algumas palavras. São estas os êxtases ou raptos, as insensibilidades, as uniões deíficas, as elevações e transformações e outras coisas semelhantes, de que tratam livros que prometem elevar a alma a uma contemplação toda especial, a uma aplicação essencial da mente, a uma vida supereminente. Estas perfeições, Filoteia, não são virtudes, mas as suas recompensas, ou melhor, comunicações antecipadas da felicidade eterna, da qual Deus dá a certas almas um antegosto para as fazer desejar mais ardentemente a sua posse. Mas não devemos ter pretensões a esses favores, porque não são necessários ao serviço de Deus, nem ao seu amor, que deve ser a nossa única inspiração. Tanto mais que ordinariamente não as podemos adquirir por nossos esforços, sendo antes impressões do Espírito de Deus que nossas próprias operações. Acrescento ainda que, tendo-nos proposto aqui unicamente o intuito de ser homens de uma devoção sólida, mulheres de uma piedade verdadeira, é somente a este fim que devemos tender. E, se Deus nos quiser elevar a estas perfeições angélicas, seremos também bons anjos aqui mesmo neste mundo. Enquanto isso, apliquemo-nos com simplicidade e humildade às pequenas virtudes que nosso Senhor, dando-nos a sua graça, quer que nos esforcemos por conquistar, tais como a paciência, a benignidade, a mortificação do coração, a humildade, a obediência, a pobreza, a castidade, a afabilidade para com o próximo, a paciência com nossas imperfeições e o santo fervor. Deixemos de bom grado essas virtudes extraordinárias às almas grandes e muito superiores a nós. Não merecemos um lugar tão alto na casa de Deus, e demo-nos por muito felizes em nos achar no número de seus servos mais humildes, como os oficiais e lacaios inferiores no palácio de um príncipe, os quais consideram como uma honra o seu cargo, por mais vil e abjeto que seja. Toca ao Rei da Glória, se lhe parecer, chamar-nos a contemplar os arcanos misteriosos do seu amor e sabedoria. A nossa consolação em tudo isso, Filoteia, é que Deus não mede a recompensa eterna de seus servos pela dignidade de seus ofícios, mas pela humildade e amor com que os exercem. Saul, procurando as mulas de seu pai, encontrou o reino de Deus. Rebeca, dando de beber aos camelos de Abraão, torna-se esposa de seu filho. Ruth, apanhando as espigas após os segadores de Boaz e lançando-se a seus pés, vem a ser sua esposa. As altas pretensões a estes estados extraordinários da perfeição são, sem dúvida, sujeitas a muitos erros e ilusões. Acontece que pessoas que podiam ser anjos não são nem homens sequer, aos olhos de Deus, porque há nelas mais afetação e palavras aparatosas que solidez de pensamento e afeto. Não devemos, no entanto, desprezar e censurar temerariamente coisa alguma, mas, bendizendo a Deus pelo estado elevado dos outros, caminhemos com humildade pelo nosso caminho, menos sublime, mas mais proporcionado à nossa fraqueza, mais baixo, mas mais seguro, persuadidos de que, se formos fiéis e humildes, Deus nos elevará a grandezas muito superiores
a nossas esperanças.